Eu tenho que ter, meus frutos têm que ser bons. Meus frutos têm que ser bons. Eu não posso viver de aparência, eu não posso ter uma fé fingida. Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos estar aí dando continuidade, né, a esse tema abençoado sobre o discipulado. E eu estou aqui com um versículo da Bíblia que se encontra em João, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele que discipula, ele tem que amar, né? Ele tem que amar, não só ensinar, mas amar aquele a quem ele está ensinando. Eu não posso ser uma liderança abusiva, né? Tem muitos que são líderes abusivos, sabe? Quer dominar a pessoa, quer dominar o novo convertido, quer obrigar. Não, é por amor, sabe? É por amor. É eu pegar essa responsabilidade, né, e formar ali uma aliança com aquele novo convertido, que ele venha confiar em mim, não só um nem dois, mas talvez muitos, muitas vezes tem dois, tem três, tem quatro, ou só um mesmo, né, independente, também não olhar só para a quantidade, não olhar também para a forma financeira daquele que está aprendendo, talvez para a sua idade, para o seu formato, nós temos que inserir Jesus nessas pessoas, independente. Nós temos que criar, né, uma amizade com aquele que está aprendendo, aquele que está sendo discipulado. Nós temos que criar uma amizade, né? Eu não posso ser um professor, né, muitas vezes de uma faculdade ali, ou um professor que você faz estuda, né, online, né, que acabou. Pronto, cada um para o seu canto, entendeu? Cada um vai para a sua casa. Não, eu tenho que ser, né, ali eu que vou discipular a pessoa, eu tenho que ter amizade, um vínculo com aquela pessoa, sabe? Procurar saber, procurar entender. Claro que eu não vou estar 24 horas no pé da pessoa, claro que não é para estar, né, 24 horas no pé da pessoa, mas tem que procurar, sabe? Até aquela pessoa ela se firmar, até aquela pessoa ela começar a andar com as suas próprias pernas. A palavra fala que conhecereis, né, as árvores pelos seus frutos. Não é fazer por status, né? Não é querer se aparecer, não é querer bater no peito, eu sou o cara, eu ensino muito, né? Eu mereço ser reconhecido, né? Eu mereço isso e aquilo, eu mereço um troféu, né? Eu mereço aí, né, ganhar muitas coisas, um reconhecimento. Então, não é fazer por status, não é fazer para poder mostrar para alguém que você está ensinando, sabe? Tem muitas pessoas que falam, eu formo discípulos, eu formo obreiros, né? Eu faço isso, faço aquilo, é Cristo que faz. Nós temos o dever de o quê? De anunciar a palavra de Deus, porque se não tem ninguém para anunciar a palavra de Deus, né? Como é que ouvirão se não tem ninguém que pregue? Como é que crerão se não tem quem pregue? A palavra do Senhor nos fala isso, né? Mas se não tiver, até as pedras elas clamam, né? Mas nossa obrigação é levar a palavra de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. E dali nós vamos ensinar, e é o Espírito Santo que, irmãos, nós não podemos tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Aquele que vai discipular, ele tem que ouvir também. Isso é um erro muito grave, sabe? Acontece muito pela pessoa ali tá um bom tempo na igreja, sabe? E quando vem alguém aprender, ele não quer deixar a pessoa perguntar, não quer deixar a pessoa falar nada, né? Ali no momento que está discipulando a pessoa, sabe? Ele não abre ali o momento para as pessoas tirar dúvida, perguntar, é só ele que fala. Você já conversou com esse tipo de pessoa, né? Que só ela que sabe, né? Ela existiu primeiro que Deus, né? Ela sabe mais do que Deus, né? Tem muitos que é assim, infelizmente, mas tem que ouvir, primeiro entender para depois que eu venha falar. É igualmente a palavra de Deus. Primeiro eu tenho que entender, eu tenho que ouvir a palavra de Deus para que depois, né, eu venha aplicar ela na minha vida, na vida de outras pessoas. Então, ó, o importante é ouvir primeiro, né?
deixa a pessoa ouvir, deixa a pessoa falar. Sabe, eu me lembro que tinha um irmão, né, que ele estava de vez em quando na igreja e ele não estava firmado ainda, sabe? E eu, por muitas vezes, eu tive que conversar, ficar conversando com ele, porque ele queria tirar dúvida de tudo, sabe? Tem vezes que eu fiquei até meia-noite e meia dentro do carro conversando. No outro dia eu tinha que acordar 4 horas da manhã para trabalhar, sabe? Mas hoje eu vejo, né, o fruto que deu, sabe? Imagine se eu, cara, tem como nós conversar outro dia? Tem como, sabe? Só que não dava, porque minha vida era corrida. Tem como deixar para outro dia? Eu nunca ia conseguir com ele, então tinha que ser esses momentos, sabe? Tirar dúvida, tirar dúvida. Eu ouvia primeiro a pessoa, as suas queixas, as suas dores, as suas dificuldades, para depois eu falar biblicamente. Biblicamente. E tem que ser na palavra. Não coloca nada seu, tem que ser na palavra. Você pode colocar algumas experiências suas, sim, que você tem com Deus. Mas, ó, é a palavra. A palavra. E hoje, hoje a pessoa está firme na presença do Senhor. Foi método meu? Não, não foi nada meu, foi de Cristo. Cristo, é Cristo, foi Cristo que fez a obra, foi o Espírito Santo que fez a obra. Paulo ele fala dessa maneira, né? Sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Olha a ousadia que Paulo teve de falar isso. Porque Paulo, como ele era um homem falho, Paulo não era o Jesus, ele não era um homem perfeito. Paulo era um homem pecador também. Só que Paulo, ele deixou Cristo entrar tanto nele que ele chegou e ele teve a moral de falar, né? Ó, né? Sejam meus imitadores, como assim como eu sou de Cristo. Então Paulo ele não estava dando outra direção. Paulo não estava colocando um método novo. Não, Paulo, ó, eu estou aprendendo de Cristo, né? Então, se vocês quiserem, vocês me imitam também, porque eu imito Cristo. Paulo não imitava outra pessoa. Paulo não imitava um governador, né, um estudioso da época. Não, mas era simplesmente Jesus Cristo. Agora a pergunta é: será que nós estamos como essa moral, né, que Paulo teve, com essa ousadia? Né? Será que nós estamos ensinando, passando, né, uma aparência de um verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus? Se meus frutos não são bons, se eu não tenho Cristo na minha vida, se eu não passo Cristo para as pessoas, para o novo convertido, para aquele que já está um bom tempo na igreja, então para que dois de mim? Um cego guiando outro cego, dois cairão no buraco. Então, se eu tenho um Cristo inserido em mim, se eu sou liberto, né, se eu passo a Jesus Cristo, se eu sou luz, se eu sou sal, então eu tenho que guiar aquele cego que está indo o quê? Rumo ao buraco. Eu estou enxergando o buraco e o cego está indo. Então eu vou, ensino ele, alerto ele e ele se desvia do buraco. E ali os seus olhos, as escamas dos seus olhos caem, como aconteceu com Paulo. Então eu tenho que ter, meus frutos têm que ser bons. Meus frutos têm que ser bons. Eu não posso viver de aparência, eu não posso ter uma fé fingida. Eu não posso querer cobrar de alguém algo que eu mesmo não faço. Paulo, ele fala, né, dessa forma, né? Eu não me canso de falar as mesmas coisas. Entendeu? Então tem pessoas que querem inventar coisa nova. Não, essa coisa aqui já é ultrapassado. Talvez ficar falando o nome de Jesus toda vez é uma coisa ultrapassado. Né? Paulo não cansava de falar as mesmas coisas e hoje não mudou, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz, ela se renova a cada dia. Imagine quantos cultos que se eu fosse contar que eu já fui, que você já foi, né? Tem gente que prega a mesma palavra, tem vezes que é uma campanha, né, de aí 2 meses, um exemplo, com o mesmo tema. Sempre quando alguém vai ministrar aquela palavra ou um estudo, né, sempre é diferente. Sempre nós aprendemos que coisas novas. Então a palavra de Deus ela não é ultrapassada. Tem muitos aí querendo colocar a palavra de Deus para trás e querendo colocar seu próprio conhecimento, seu próprio entendimento. Mas uma coisa é certa, né? O cego não vai conseguir se desviar do buraco. Ele vai cair no buraco e você vai junto. Eu não posso chegar para ensinar alguém e colocar as minhas fórmulas, o que eu acho, o que eu penso, né? O que eu determino. A minha posição aqui é levar a palavra, é ensinar. O resto, do Espírito Santo, ele faz
a sua parte. Não é por força, não é por violência. Certa vez eu estava num evento, sabe? E lá a pessoa estava cantando, acho que era até a Aline Barros, ela mandou abraçar a pessoa do seu lado, né? Como forma de amor. Imagina quem estava no meu lado, um morador de rua. E é isso, muitos anos atrás, eu estava muito tempo atrás, estava me filmando na fé ainda. E eu fui de um abraço nele, normal. Tem gente que não faz isso. Tem gente que não faz isso. Tem que não dar um abraço nem da pessoa que está limpa, imagina daquele que está sujo. Então a gente tem que transmitir amor, porque aquele que ama o seu próximo, como a si mesmo, quando ele está discipulando, quando ele está ensinando alguém, e ele vê que um está se firmando, mas o outro não, tem vezes que ele chora, né? Ele geme, ele ora, ele busca o Pai, Pai, porque aquela outra vida não está se firmando, Pai, porque aquela outra vida, Pai, não está, né, se fortalecendo. Isso que é o amor. Sabe? O povo, rei dos judeus, sai daí, né? Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Olha que Jesus falou, Pai, eu perdoo porque eles não sabem o que estão falando, eles não sabem o que estão dizendo, sabe? Eles não sabem o que estão falando. Olha só essa demonstração de amor. Então, por isso que nós temos que ter Jesus na nossa vida. Por isso nós temos que ter Jesus no nosso coração. Por isso que primeiro nós temos que ter sido transformado por Ele para depois querer cuidar de pessoas. Certa vez um amigo meu me falou assim: Mel, que é mais fácil cuidar de um cachorro do que uma pessoa. Eu concordo. Jesus não morreu por um cachorro, por um boi, por um gato. Jesus não morreu. Jesus morreu por pessoas. E pessoas são difíceis mesmo. É um processo. Imagine se por exemplo, eu assumo a responsabilidade para discipular 5 pessoas, né? Aí depois eu abandono, não quero mais, é difícil, não dá, as pessoas não querem, é assim mesmo. Sabe, quando tem vezes que a pessoa falta 4 cultos, aí você não vou mandar mensagem, não vou enviar, não vou mandar um zap, mas assim você, como você ama, mesmo assim você manda. Tudo bem, cadê você? Tá sumido, né? Tô preocupado com você, o que está acontecendo? Vamos conversar, né? E tem vezes que a pessoa só está esperando isso. Mas a pessoa tem que vir por Jesus. Beleza, tem que vir por Jesus, mas quem está aprendendo ainda não entende isso. Não é como uma pessoa que está lá com 40 anos, que sempre fica chorando. 40 anos na igreja, né? Mas só fica chorando, só fica mendigando, só fica, querendo atenção. Não, a pessoa agora ela tá ali porque ela não quis aprender mesmo. 40 anos, imagina aí, não quis aprender. Mas aqueles que estão ali com 3, 4 meses, até um ano, sabe? Eles não entendem muita coisa. E nós temos que entender também que tem uns que aprende mais rápido. Tem uns que são coelho, ele mais rápido. Tem uns que são tartaruga, é mais devagar. Então nós temos que saber lidar com os dois tipos de pessoas, de temperamento, né? Muitos vêm, né, com ideia diferente, sabe, com coisa diferente. Eu me lembro que uma vez nós estava num estudo, eu não sei se era escola dominical, não estou lembrado, e tinha um rapaz lá que estava conversando também, né, e ele já quis ensinar, né, e tinha que ter paciência, depois teve que ter paciência explicar para ele, mas a palavra não fala que é desse jeito, porque ele leu um texto, né, mas como ele não conhecia ainda a palavra de Deus profundamente, ele começou a falar o que já veio na cabeça dele, mas, né, fez sentido até o começo, mas depois, né, o quê? Aí depois o nosso pastor foi lá com amor, com carinho, né? E explicou, não, mas a palavra é dessa forma, assim, assim. E a pessoa, né? Ela foi obrigada a entender. Por quê? Por mais que seja um novo convertido, não sabe, por mais que seja um novo convertido, não sabe muitas coisas, mas ela reconhece que ele tem uma autoridade, alguém que está há muito tempo já na fé, né? Que já conhece as escrituras, né? Que lê, né? Estuda. Então, mas tem que ter isso, né? Tem que ter amizade, tem que estar próximo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Jesus sempre estava com os seus discípulos. Jesus nunca abandonou os seus discípulos. Jesus, quando ele partiu, ele fez a oração: Pai, cuida, Senhor Deus, desde aqui que vão ficar. Cuida, Pai. Também cuida daqueles que vão crer. Cuida daqueles que vão crer. Olha a oração de Jesus. Jesus, protege esses aqui que andaram comigo, né, que agora vão dar continuidade, né, pedindo para Deus cuidar, e também daqueles que iam crer em Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Olha só o cuidado.
Sabe, todo dia nós temos cuidado pelo Senhor. Todo dia nós temos cuidado pelo Espírito Santo. Então nós temos que... Ah, mas é impossível porque a gente é pecador. A gente fala, sim, nós temos nossas falhas. Né? Nós temos que evitar, sabe? Não é querer mostrar, não, mas eu não consigo ser perfeito. Não, verdade. Sabe, mas quando a gente, pelo momento ali, errar, sabe? A gente ser humilde, reconhecer, né? E mostrar para aquela pessoa, eu errei aqui, tá bom? Me perdoa, tá? Vamos consertar. Isso, imagina que vai passar para aquela pessoa uma confiança, rapaz. A pessoa está ensinando, né? E ela errou em certo ponto, sabe? Mas ela está sendo humilde em reconhecer o seu erro, sabe? Ah, eu sou, né? Eu sou aqui o discipulador, eu sou pastor da igreja, eu sou líder, então eu posso errar, eu não tenho obrigação de pedir perdão para ninguém, né? Nem me justificar, não. Tá muito enganado. Tem muitos que estão com esse pensamento aí, não, preendidos. Esse espírito aí em nome de Jesus, tá bom? Então a gente tem que aprender essas coisas. Tem muitas coisas ainda. Tem muitas coisas ainda, né? Principalmente nós que somos líderes, né? Nós estamos ali ensinando pessoas, né? O mês todo, sabe? Né? Ali para a pessoa se firmar, vir exercer o seu chamado, ser uma pessoa, né? Cheia da presença do Senhor. Não é fácil a tarefa, não é fácil. Muitos desistem porque não é fácil, sabe? Cuidar de pessoas. Muitos querem parar, mas não desiste, não para, tá bom? Olha, observa, tá bom? Nós temos que ser observadores, nós temos que parar de observar, só ficar observando o pecado das pessoas, né? O erro das pessoas, a roupa das pessoas. Também nós temos que parar. Tem vezes nós estamos olhando tanto para fulano, ah, olha a causa daquele fulano, olha a causa daquela fulana. E tem vezes tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão feridas, entendeu? Tem pessoas que estão sendo esquecidas. Infelizmente, tem pessoas que estão sendo esquecidas, tá bom? Eu espero que esse conteúdo esteja ajudando muito você, tá bom? Te abençoando, tá bom? Já não esqueça, tá bom? De curtir, compartilhar, tá bom? Quem quiser deixar seu comentário aí, sua dúvida também. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.